E depois do incrível título em Buenos Aires, na Argentina, será que João Fonseca ainda tem força para conquistar o tão sonhado Rio Open no Brasil, ATP 500? Saiba tudo sobre esse torneio sensacional, o único torneio ATP no Brasil que começa hoje e tem 5 brasileiros na chave principal. Saiba as chances de todo mundo, de todos os brasileiros e principalmente do João Fonseca. Será que ele ainda vai ter condições, após uma semana muito desgastante na Argentina, de também fazer o mesmo no Brasil e sair com caneco? Tudo nesse vídeo, chaveamento de Roland Garros, de Rio Open, ó, já tô com Roland Garros na cabeça, chaveamento de Rio Open, as chances reais, os adversários e como funciona o torneio, tudo aqui nesse vídeo, conteúdo na veia. E vambora, mano, vambora pra falar sobre o Rio Open. Eu vou até sair aqui da tela pra ficar mais fácil pra ver. O Rio Open são 8 quadras de saibro, né, e uma delas é o estádio central, quadra Guga Kirten, capacidade para 6.200 pessoas. E além dos jogos tem área interativa, que é o Lebron Boulevard, atrações para os públicos, estandes, lojas e praça de alimentação. Primeira edição do Rio Open ocorreu em 2014, título dele, Rafael Nadal. E como eu disse, é o único torneio ATP do Brasil e vale 500 pontos, é um ATP 500. Todos os ingressos esgotados, acabou tudo em minutos aí, uma briga enorme pelos ingressos e também é de se entender, né? Afinal, temos agora o fenômeno João Fonseca, premiação aí de mais de 2 milhões de dólares aí total do Rio Open, localizado no Rio de Janeiro. E a gente vai para algumas informações sobre o torneio, né? Últimos campeões, atual campeão, Sebastian Baez, que não está na melhor fase e vem aí tentar defender o seu título. Norrie ganhou em 23, Alcaraz também já ganhou aqui no Brasil. Garim e Laslo Djere, aquele mesmo que o Fonseca pegou na semifinal de Buenos Aires. E outros campeões, começando ali em 2014 com Rafael Nadal, Davi Ferrer, Pablo Cuevas, que era um grande jogador de saibro já aposentado, Dominic Thiem e Diego Schwartzman, que também se aposentou. Então essa é a galera que ganhou no Rio, ou seja, não temos bicampeão aí no Rio Open. E quem que vai jogar essa edição? A gente colocou aí por ordem de ranking até o 57, que é o Munari, e depois os brasileiros. Então Alexander Zverev, Lourenço Musetti. Importante falar do Musetti que ele saiu lesionado, ele ganhou o primeiro jogo e desistiu de Buenos Aires. Então pode ser que ele não tenha condições de jogar no Rio, mas por enquanto está confirmado. Alejandro Tabilo, chileno, Francisco Cerúndolo, que o Fonseca bateu aí na grande final, né, de Buenos Aires, Pedro Martínez, Thomas Etcheverry, Nicolas Jarry, Roberto Baena, Baez, Munar, todos jogaram em Buenos Aires. E quem são os brasileiros da chave? Todos na chave principal. Aliás, 4 deles estreiam hoje, somente o João que estreia amanhã. Thiago Wilde, Thiago Monteiro, Gustavo Eide e Felipe Meligeni Alves, esses são os brasileiros. E vamos direto pro chaveamento, né? Sem perder tempo, esse é o chaveamento do Rio Open. Cabeça de chave 1, Zverev, cabeça de chave 2, Musetti, até o oitavo cabeça de chave, tudo entre parênteses aí, o número, né? Após o nome tem o número ali se é cabeça de chave ou não. E aí você já vê a chave dos brasileiros. Bom, aqui eu fiz uma projeção, uma simulação, assim como a gente fez no vídeo de Buenos Aires. Né, os brasileiros todos têm confronto equilibrado na primeira rodada. Então eu já vou aqui direto para a segunda tela, onde eu estimei quem que passa nessa primeira rodada. Então o Zverev passando do Bu. O Meligeni tem um jogo bem parelho com o Shevchenko, mas ele é levemente favorito. Acredito que passa. Gustavo Eide e Comezzana. Jogo muito equilibrado também. O Wade é levemente zebra, mas eu tô um pouco clubista aqui, coloquei ele passando. Jarry passando do irmão do Cerúndolo, é o irmão mais novo, não é o Francisco Cerúndolo. E o Francisco eu acredito que passe do Gaston. Eu coloquei aí Hugo Dellien, um jogo bem equilibrado aí do boliviano e do italiano. O Dellien que veio de qualha, um cara de saibrista também, acredito que ele passa. E o Fonseca tem estreia contra o Miller. Faremos o vídeo amanhã com todos os detalhes dessa estreia, tá? O adversário, como é que funciona, a artezinha ali para vocês entenderem bem, mas acredito que é uma estreia bem acessível, o Fonseca é bem favorito para essa estreia, então ele chegando em condições deve vencer bem o Miller. E aí o Etcheverry, né? Acredito que o Etcheverry passe pelo Mutê, jogo duro também. Etcheverry que foi aquela primeira rodada do Fonseca que ele meteu um duplo 6-3 e deu show. Do outro lado da chave, coloquei passando o Baez, o Navone, jogo duro também contra o Baena, acredito que passa o Navone. Thiago Monteiro tem mais um jogo equilibrado, mas acho que o fator casa aí pode ser primordial. O Thiago Monteiro que era top 100 e na semana atual agora ele caiu para 120, se eu não me engano, do ranking, então ele precisa de uma boa campanha aí para tentar voltar ao top 100. Tabilo deve passar pelo Tseng. Martinez e Carabelli, jogo duro, mas o Martinez em boa fase após a campanha na Argentina, acredito que passa. Lajovic contra o Dzumhur.
Coloquei aí o Thiagão Wilde, né? Mas é um jogo duríssimo contra o Munar também. E por último, o Musetti ali na segunda fase. E aí a gente vai fazendo, né, as simulações. Zverev contra Jarry nas quartas, Cerúndolo contra Fonseca. Será que vamos ter a reedição da final aí, Cerúndolo e Fonseca? Vamos ver aí, seria as quartas de final. Coloquei o Navone passando do Baez, gostei muito do Navone em Buenos Aires, acho que ele jogou um belo tênis, mas parou no nosso fenômeno, mas estava indo muito bem. Tabilo passando, Martinez passando e Musetti passando. Para chegar na semifinal, coloquei obviamente o nosso Fonsequinha aí na semifinal. Ah, Said, você é muito clubista. Ah, sou, fazer o quê? Fui clubista na simulação anterior e o Fonseca saiu com caneco, então nada mais justo aí que a gente continuar sendo clubista, no mínimo tá dando sorte. E aí faria uma semifinal com o Zverev. Nessa tabela aqui, nesse chaveamento, os confrontos do Fonseca estão ainda piores do que foram em Buenos Aires, porque ele pegaria o Miller, que é uma primeira rodada ok, mas aí ele pegaria Etcheverry, pegaria Francisco Cerúndolo, ou seja, dois que ele enfrentou aí, um na final, e o Zverev na semifinal, que é o número 2 do mundo, cabeça de chave 1 do torneio. Coloquei na outra chave Navone e Musetti. Obviamente vou colocar o nosso Fonsequinha aí passando para a final contra o Musetti, quem sabe levantando esse caneco. É um chaveamento complicado, difícil. A gente tem algumas questões aí de lesão que atrapalharam alguns jogadores, como por exemplo o Rune, né? O Rune estava confirmado, não pôde ir. E o Fokina também, agora ontem, confirmou que não vai poder estar presente. Então, duas perdas. E o Musetti pode ser até uma terceira perda aí nesse Aberto do Rio. Como eu disse, ingressos esgotados, talvez o Musetti ali, né, vai jogar o primeiro jogo, não sei, vamos ver como ele vai se recuperar. E também vale a gente ficar de olho no próprio Fonseca, né, o Fonseca que teve problemas de desgaste, de lesão, né, foi meio que ali aos trancos e barrancos. E uma coisa importante, né, o Joãozinho tem aí quartas de final para defender. É um ATP 500, o ATP que o João ganhou em Buenos Aires é um ATP 250, então é o dobro de pontuação. O João tem pontos a defender. O João que é já o 68 do ranking, mas se ele for eliminado antes de quarta de final, ele deve cair no ranking, porque ele tem esses pontos de quarta de final a defender. Então é muito importante que o João vá bem, jogue bem, pelo menos atinja aí as quartas de final, para pagar, se eu não me engano, são 100 pontos, são 250 pontos que ele tem a defender dessas quartas de final, que é o título da Argentina, né, que ele teve. Então um torneio grande, torneio muito importante, eu tenho certeza aí que a gente vai estar bem representado. Então hoje teremos 4 brasileiros. Amanhã, quando a gente divulgar o vídeo aí do João contra o Miller, a gente já vai repercutir um pouco esse jogo dos brasileiros. E amanhã teremos live, obviamente, todo jogo do João Fonseca tem live no canal. Time que tá ganhando não se mexe. Beleza? Vamos aí então, firme e fortes, Rio Open, tudo aqui no Auge das Quadras. E eu só peço a sua inscrição, o seu like e nada mais. Compartilha também, vai, para ajudar a gente. É só isso, já ajuda a gente muito. Valeu, galera. Boa semana para todo mundo e foco aí no Brasil. Vamos levantar mais esse caneco. Abraço. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.